Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ramon Xavier, sou professor de artes, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a arquitetura. O que é a arquitetura? Bom, a arquitetura é um tipo de manifestação artística muito antiga que está relacionada com as construções, com as edificações, e elas têm um propósito, elas servem para alguma coisa. Segundo um brasileiro muito famoso, um arquiteto chamado Lúcio Costa, a arquitetura é, antes de mais nada, a construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Então, esse é Lúcio Costa e ele definiu a arquitetura dessa maneira, dizendo que, antes de mais nada, tem a ver com a construção, mas ela serve para organizar o espaço, que tem uma função, que serve para alguma coisa, e com uma intenção. E essa intenção, muitas das vezes, é uma intenção artística. A gente vai ver que os trabalhos que envolvem a arquitetura têm muita arte por trás. Vamos ver aqui uns exemplos. Nós temos aqui esse prédio todo colorido e curvo. É claro que ele tem uma funcionalidade, é claro que ele serve para alguma coisa e serve muito bem. Mas a arquitetura também vem para embelezar isso aí. Olha o tanto que fica interessante com esses vidros coloridos. Nós temos também o design de interiores, que também é um trabalho feito pelo arquiteto. Então a gente tem ali a composição das cores, o tamanho do lugar, o lugar onde coloca cada um dos objetos. Isso tudo faz uma composição artística e também deixa as coisas mais bonitas, vamos dizer assim. A arquitetura está aí não só para fazer a construção em si, mas também para embelezar e dar uma funcionalidade para essas coisas. Olha só, por exemplo, esse monumento todo diferentão, com essas curvas e tal. E ele também tem uma funcionalidade, ele serve para alguma coisa. Então, a arquitetura por cima é bem isso aí. E a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula da história da arquitetura. Então, a gente tem o seguinte, que a arquitetura ela surgiu da necessidade de organizar e adornar espaços, sobretudo os espaços urbanos. Essa palavrinha aí, adornar, significa enfeitar. Você pode pensar como um sinônimo de enfeitar. E começou nos espaços urbanos. Então, quando o ser humano começou a construir as primeiras cidades, começou a aparecer os primeiros espaços urbanos, é que começou também a se ter a arquitetura. Só que isso aconteceu muitos anos atrás, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, ali dentro do período neolítico. Então, as primeiras construções arquitetônicas eram bem rudimentares mesmo, feitas assim de pedra, de metal ou de madeira. Mas com o tempo, isso foi evoluindo. Então, as primeiras obras aí arquitetônicas eram, sim, feitas aí de pedras e tudo mais. E essa arquitetura, ela surgiu da necessidade também, ali, de uma relação que tinha o homem com o espaço vazio. Então, a relação entre homem e espaço vazio é que deu luz aí ao surgimento da arquitetura. Porque o homem tinha necessidade de organizar esse espaço vazio para que ele tivesse uma funcionalidade, para que ele servisse para alguma coisa. E por que não deixar esse espaço mais elegante, mais agradável de se conviver nele? Então vem um pouco também das questões artísticas. E aí alguns exemplos dessas construções arquitetônicas, lá do Neolítico ainda, eram feitas aí, por exemplo, na figura, nós temos a construção toda de pedra, mas também pode ter madeira e um pouco de metal envolvido. Mas não é só esse tipo de construção. Nós temos também os templos que foram construídos. Esse é um templo grego. Nós tínhamos também as tumbas. Esse monumento aí também é um monumento arquitetônico. Ele era uma tumba. Nós temos também as casas modernas, onde é feito um trabalho de arquitetura, onde a casa ela é totalmente funcional, mas ela tem uma aparência bem diferente, para ficar mais bonito mesmo, mais elegante. E também tem umas funcionalidades diferenciadas, de acordo com o que foi planejado. Temos também aí as pontes. Essa é uma ponte funcional, mas olha o quanto ela é elegante, o quanto ela é diferentona. E aí foi feito um trabalho de arquitetura. E também as praças, entre um monte de outras coisas aí, um monte de outras edificações e construções que envolvem a arquitetura. E aí, para falar de arquitetura, a história da arquitetura de maneira mais generalizada, não fica uma coisa muito viável, porque a arquitetura ela depende muito da região onde é feita cada uma das edificações. Então, se nós formos olhar aí as obras arquitetônicas ao longo do tempo, na China, ou ali na Ásia, na Coreia, no Paquistão mesmo,
nas Arábias, vai ser muito diferente do que olhar a arquitetura, a evolução da arquitetura, por exemplo, na África, no Brasil, lá no Canadá, na Rússia, enfim, no Egito. A gente vai ver que é bem diferente. Então, para essa aula aqui, a gente fica por aqui mesmo. A gente falou de uma maneira mais geral sobre a história da arquitetura. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho aí da arquitetura das regiões, pelo menos das mais importantes. Por hoje é só então, a gente se vê na próxima.